Oi, eu sou a Erual Ortiz, mais conhecida como a Escrivão do Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui com o meu Inteligine Arco-Íris Pastel para fazer um vídeo de Plan With Me de abril e também para mostrar para vocês tudo que eu usei no mês de março, o que que foi útil e o que não foi. Lembrando que esse canal aqui possui cupom de desconto lá no site do Caderno Inteligente. Então, se vocês quiserem comprar qualquer coisa do Caderno Inteligente com 10% de desconto, é só usar o AU Ortiz 10 no site do Caderno Inteligente que vocês vão ter 10% de desconto. Tô mostrando para vocês o novo chaveirinho que eu coloquei aí. Eu achei que esse pingente combinava muito com as cores do meu planner e vou deixar o link aqui na descrição, porque esse pingente ele foi super baratinho, acho que ele foi R$ 15. E eu comprei numa lojinha da Shopee que vende coisas personalizadas para Kindle. Então, na verdade, esse é aquele chaveiro que a gente encaixa na entrada USB-C do nosso computador, do nosso celular, do nosso Kindle. Então, pode ser que interesse a vocês. Bom, eu vou começar mostrando para vocês as coisas do mês passado. Então, nós temos aí a visão mensal de março, que foi uma coisa que eu não utilizei muito, porque nem cheguei a precisar utilizar. Houve até uma pergunta aqui no canal se eu anotava as coisas em outro lugar, se eu anotava no celular. E eu vou deixar bem claro que eu nunca, em hipótese alguma, fiz isso, porque eu simplesmente não consigo me organizar pelo celular. Mesmo que eu tivesse anotado, eu sequer saberia onde que eu anotei, de que forma eu anotei. Eu não conheço nenhum aplicativo de organização para celular e eu também não tenho muito interesse em ter esse contato, porque eu já trabalho com telefone. Então, tudo que eu puder me desprender, me distanciar do telefone é benéfico para mim. Então, definitivamente, eu não me planejo de outra forma. A única forma que eu me planejo é com os meus cadernos de organização. Só que não chegou nem a ter coisas para anotar na visão mensal, porque tudo que eu precisava eu já tinha ali na visão semanal, então eu já anotava diretamente na visão semanal. Outra coisa que eu usei muito, a gente pode ver direitinho aí, foi o controle de hábitos. A gente pode ver que ao longo do mês eu fui abandonando um monte de hábitos, tipo a skincare, eu larguei totalmente de lado, porque sei lá, às vezes a vida tá muito corrida e a gente tem que priorizar algumas coisas na nossa vida. Mas a gente pode ver que o meu ritmo de leitura se manteve bastante estável e além do ritmo de leitura, o ritmo também de prática de exercícios físicos se manteve bem constante ali durante o mês. E se você é novo aqui no canal, pode estar se perguntando que refil é esse que eu estou usando no meu Inteligine, já que o caderno inteligente não oferece refil planner para o Inteligine. Esse refil que está aí é um refil que eu fiz 100% todas as partes, então eu estou testando coisas que funcionam e que não funcionam para mim. Tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer o seu próprio refil, né? E também tem o link desse aí para você só baixar e imprimir. Nesse vídeo é só buscar aqui no canal Refil Planner para Inteligine. Eu não usei a parte de rotina de treinos, vocês podem ver que passou aí, ficou 100% em branco, não foi uma coisa que fez sentido na minha vida. Eu achei que ia fazer muito sentido, mas não fez. Passei rapidinho pelo Dream Board que a gente fez no vídeo passado, porque vocês já viram. E agora eu tô na visão mensal. E eu tô mostrando mais ou menos como eu utilizo essa visão mensal. Estou dando zoom aí nos adesivos, que foi coisa que a gente fez no vídeo. Vocês vão perceber que colocar adesivo e decorar com adesivo não é uma coisa que faz parte da minha rotina, não é uma coisa natural para mim, porque quando eu pego meu planner, eu não quero decorar ele. Eu não quero transformar ele numa peça de arte, nem nada do gênero, porque eu tenho milhões de cadernos artísticos, vocês sabem, vocês me acompanham, então eu não preciso desse escape criativo que muitos de vocês precisam. Muitos de vocês não têm outros cadernos, muitos de vocês não decoram diários, não têm o hábito de ter um journal, de ter um caderno de leitura. E o lugar mais mágico ali, de maior contato com o caderno, é o planner. Então, realmente, aí cabe muito decorar e fazer coisas, mas para mim aqui o importante é a rapidez, a versatilidade e a portabilidade. Se você me acompanha aqui
E se o seu planner tá no Intelligine, você tá prezando a portabilidade. Então, a última coisa que você quer é páginas das quais você não poderá se desfazer. Até porque na época que eu saía muito de casa, e é por isso que eu sempre prego para vocês o uso do Intelligine, eu tava ali em movimento, com a bolsa cheia de coisa, a última coisa que eu queria era um Intelligine pesado, e a coisa que eu mais prezava era me livrar de todas as páginas que não tinham utilidade. Foi por isso que eu entrei para o caderno inteligente, da possibilidade de não manter coisas inúteis comigo. Então, páginas decoradas no planner não é uma coisa que me importa. Eu geralmente venho aqui, faço uma decoração com vocês, dou algumas ideias, mas não é uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia. O que funciona muito para mim, canetas coloridas. Podem observar aí que toda a minha organização se baseia em canetas coloridas para destacar coisas que são muito importantes no meu dia e depois, em sequência, vários checklists organizando mais ou menos todo o percurso, todo o trajeto que eu vou passar ali naquele dia. Aí tô mostrando para vocês que eu reimprimi então as páginas de um novo mês. Agora eu imprimi numa configuração da impressora um pouco diferente, onde ficou com as cores mais clarinhas, o que eu prefiro. Eu fiquei muito incomodada com a impressão do mês passado, porque ficou muito over, ficou muito exagerado. Então eu fui lá na impressão e tentei configurar para ficar mais claro, até porque eu escolhi cores bem claras na hora de fazer o refil e acabou que ficou tudo muito, sabe, muito forte, muito tchan. E não gosto muito nem para preencher, né? Porque eu sinto que as cores acabam engolindo um pouco ali o que você vai preenchendo e você vai colocando no papel. Eu imprimi propositalmente as costas da visão mensal em branco para poder me dar um espaço criativo onde eu poderia colocar alguns elementos e usar ele como uma coisa mais bullet journal, uma coisa assim que fosse 100% feita por mim, ao mesmo tempo que eu gosto muito da ideia do planner por ele já ter tudo pronto ali para mim só para eu preencher. Tem algumas coisas que vão mudando de mês em mês e tendo essa possibilidade de mudar, eu prefiro mudar. Como eu vi, por exemplo, que a rotina de treino não funcionou para mim, porque eu simplesmente não preenchi. Eu posso ter tido uma rotina de treino, tive, mas eu não preenchi, eu não fiquei anotando quais foram os meus tipos de treino e tal. Então é bom ter essa possibilidade de ir adaptando. A gente escolhe o que faz mais sentido e o que não faz. Como muitos de vocês já deixaram bem claro aqui para mim no canal, que é muito importante para vocês preencher todas as páginas, né? Alguns não gostam de planners muito completos, com muitas opções de coisa para preencher, porque sentem que se não preencherem tudo, não tá usando o planner da forma adequada. Mas se é você que está imprimindo, que está recortando e adaptando essas folhas, você pode escolher o que faz sentido para você ou não, deixar o planner na sua medida. Aí eu resolvi que eu ia tampar a parte de trás, né? Porque era uma folha de visão semanal, mas eu não ia mais utilizar ela, porque ela estaria em branco. E aí eu utilizei para fazer um tipo de encerramento de mês. Então, eu meio que encapei ela com uma folhinha de outra cor, né? Acabou ficando meio transparente, porque essa é aquela folha de origami, sabe? E ela é bem fininha mesmo, então acabou transparecendo muito a ilustração do outro lado. Mas com a colagem que eu vou fazer agora, vai dar uma disfarçada muito boa. E se tem alguma coisa que fazer journal, scrapbooking, desenhar me ensinou, é confiar no processo, porque às vezes parece, uau, vai ficar péssimo, mas no final não fica péssimo. Eu gostei bastante do resultado. Eu nem estava esperando fazer algo assim tão bonitinho, porque como eu falei com vocês, decorar o planner não é minha prioridade é manter uma organização justa, efetiva, rápida, objetiva. Eu não quero nenhum elemento atrapalhando o meu raciocínio, me distraindo das minhas anotações, então não é muito comum eu estar fazendo isso, mas eu achava que fazia sentido, até porque eu queria deixar ali algumas informações que resumem o meu mês, entendeu? E que talvez sejam importantes para mim lá na frente, que eu estava meio sem lugar para colocar. Eu queria algumas informações de livros lidos, de músicas ouvidas que eu sei que são importantes para mim, que lá no final do ano, quando eu for fazer a retrospectiva, serão informações bastante importantes para mim, mas que eu não estava tendo onde anotar e eu achei que esse seria um bom lugar. Então, por exemplo, eu vou jogar as folhas de março fora? Com certeza. Mostrei para vocês, é por isso que elas estão guardadas, até porque março terminou agora, né? Hoje é dia 31 de março, quando eu tô gravando esse vídeo.
Então, depois que eu gravar esse vídeo e mostrar pra vocês como que eu usei, como elas foram úteis, eu vou me livrar dessas folhas, porque eu não tenho interesse nenhum em guardar nelas. Por isso também que eu não me preocupo em fazer a impressão naquelas folhas de super alta gramatura. Pode ser que seja uma necessidade para você, pode ser que a sua anotação exija isso, mas não é uma necessidade para mim, porque as canetas que eu uso não vazam no papel. Vocês observaram aí quando eu fui fazendo o flip through, digamos assim, eu mostrei pra vocês e nenhuma delas está manchada ou, sabe, eu usei uma caneta e essa caneta vazou e agora, nossa, tragédia total. Dá uma sombrinha, mas é uma coisa, assim, bastante irrelevante, porque nós não estamos buscando uma perfeição estética, estamos buscando uma organização que funcione. Então a qualidade do papel não me interessa muito, eu acabo usando a folha sulfite normal que eu uso na minha impressora, que provavelmente tem ali a gramatura de 75 de gramatura, e isso também ajuda a manter mais leve, você consegue colocar mais páginas com menos peso, tem mais espaço, e também, vocês já viram como o meu Intelligine, o meu planner tá completamente lotado já? Porque ele tem outras funções além de ser o meu planner, sabe, semanal. Ele tá ali também para armazenar algumas informações sobre o meu trabalho com o sebo, etiquetas, envios, comprovantes de envios, coisas que eu preciso guardar. Por exemplo, quando eu compro um material para realizar esse envio, caixa, tudo isso precisa ser anotado e eu não posso perder essa informação. Por isso que eu também uso o meu planner como um tipo um portfólio, né, de tudo que se movimentou no mês no meu sebo. Então eu tenho todo esse registro e eu preciso ter esse registro, até porque eu tenho uma memória aparentemente não muito boa. Eu acabo esquecendo as coisas, principalmente números muito específicos, então tudo isso precisa estar guardado, né, até determinado prazo. Por exemplo, eu tenho um comprovante de envio. Eu não posso perder esse comprovante de envio de maneira alguma, porque se alguém me questionar, se um comprador falar: "Eu não recebi o meu envio, você enviou errado", eu tenho que ter esse documento que comprova que eu realizei o envio da forma correta, no dia correto, o código, tudo perfeitamente ali, para poder passar essa informação para o cliente, para poder me respaldar e respaldar também o cliente. Na review do mês, eu optei por colocar os livros lidos, as músicas mais ouvidas. Lá no Spotify tem uma partezinha onde a gente consegue ver quais foram as músicas que a gente mais ouviu no mês e também o artista que a gente mais ouviu no mês. Então eu fiz um top 5 de todas essas coisas, menos de livros lidos, né? De livros lidos não fiz um top 5, eu literalmente coloquei todas as leituras do mês. Das 5 músicas que eu mais ouvi esse mês, 4 eram do Artemas, que inclusive veio pela primeira vez no Brasil, no Lollapalooza de São Paulo, e eu fiquei tipo: "Ah, não acredito, ele está aqui em solo brasileiro". Eu quase não falo dele, porque também não tem motivo pra falar. E ele também foi o meu artista mais ouvido aí do mês, seguido de Isabella Rose, porque eu fiquei muito viciada numa musiquinha dela. Depois teve Guns N' Roses e depois nós tivemos Paralamas do Sucesso e Megadeth. Então, alguns clássicos aí da minha vida que quase nunca saem da minha playlist. O Artemas quase nunca sai da minha playlist, o Megadeth quase nunca sai da minha playlist e o Paralamas do Sucesso nunca sai da minha playlist. Inclusive, eu tenho uma tatuagem de um trecho da música do Paralamas do Sucesso, para vocês terem noção do quanto eu gosto de Paralamas do Sucesso, né? E aí eu aproveitei para dar um highlightzinho nos tópicos e eu gostei muito do resultado. Eu hoje, olhando assim o resultado final, eu teria dado um acabamento um pouco maior nessa parte do review do mês, teria usado essa caneta verde para fazer um traçadinho ali em volta, mas de qualquer forma ficou bem emoldurado. E esses limões, assim, eles são uma coisa que fica muito bonitinha em qualquer contexto, né? Acho que eu já fiz várias coisas aqui no canal que eu usava limões de decoração. Então eu virei aí para poder fazer o acabamento da folha, o que vocês têm que ter muita atenção se vocês forem usar folhas tão finas como as que eu uso, né, para fazer o refil, porque tem que ter muita atenção mesmo pra você não cortar errado, porque se você cortar errado, você nem vai perceber que você tá cortando errado, quando você for ver, cortou a folha no meio, porque você não sente, né, quando a gente tá cortando um papel
um refil original do caderno inteligente, a gente sente a diferença quando a tesoura bate ali no lugar que ela não deveria bater, porque é mais grosso, né, e eu não tô usando nada grosso aí no momento, papel são todos bem finos. E outra coisa que às vezes vocês me perguntam se dá diferença no disco, pra mim não dá nenhuma. Eu nunca tive problema com isso, pode ser que em cadernos maiores, né, ou com discos maiores, né, cadernos maiores com discos maiores, tá? Dê problema na hora de passar a folha, que a folha amasse, que a folha solte. No Intelligine, mesmo com disco G, nunca tive problema com isso, até porque já foram inúmeras vezes na minha vida aí que acabou o meu refil e eu fiquei fazendo refil caseiro, porque na época eu não tinha dinheiro para comprar refil, então eu ia fazendo e eu já usei tudo quanto é tipo de papel no Intelligine. Gente, isso nunca foi uma questão para mim, nunca tive problema com isso. Vocês sabem que eu tenho uma questão com papel muito branco, né, o claro Fear of Paper. E aí eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse colocar nesse espaço que ficou tão amedrontadoramente branco. Eu falei: "Meu Deus, isso tá branco demais". Aí eu comecei a procurar um post-it que eu pudesse colocar aí, que coubesse no contexto. Achei esse post-it, mas eu não gostei muito do resultado final. Eu até teria que levantar ali não só esse limão de cima, como o limão de baixo. E aí quando eu levantei o de cima, eu percebi que ele já estava colado demais, até porque essa cola que eu uso é uma cola bastão da marca Scott e é uma das melhores colas que eu já usei assim. Ela cola muito, muito, muito mesmo. Então eu não quis arriscar, estragar o que eu já tinha feito só porque eu tava ali com fear of paper, com medo do papel branco, porque ele realmente, a gente olha assim, ele tava muito expressivo. E aí eu decidi que nesse espaço eu ia utilizar ele para fazer as metas do mês, que é uma coisa que eu sempre trago porque eu gosto de fazer metas do mês. De alguma forma, isso me motiva a manter algum foco em um objetivo de uma maneira mais micro. Olha, eu só tenho que fazer isso até o final do mês. Aí chega no outro mês, eu vou lá e me mando fazer a mesma coisa pro mês que vem. Mas eu fico com a sensação de que eu preciso cumprir aquilo somente para aquele mês. Porque se a gente coloca, às vezes, uma meta muito, muito longa, eu tenho que fazer isso durante o ano inteiro, a gente acaba se perdendo. Se faltar hoje, ninguém vai perceber, não vai fazer diferença nenhuma. E faz sim, no final das contas, faz sim. Então, coloquei um espaço de metas do mês, onde eu coloquei algumas metinhas que para mim são muito importantes. Percebam que eu estou utilizando o marcador de Joka Office, que é algo que eu falo muito aqui no canal, mas eu vou enfatizar aqui nesse vídeo, porque ele é um marcador maravilhoso. Esse marcador que está na minha mão, ele tem mais de anos. Ele continua super pigmentado, super ativo, todas as cores. Eu amo as cores, eu amo a seleção de cores. E o que é mais importante deixar claro para vocês, é muito difícil esse marcador vazar. Se você for usar, por exemplo, aquele Stabilo, o estabilo sempre vaza. Eu não sei se ele é muito molhado, mas, por exemplo, se você estiver usando uma folha comum como essa, de impressora, 75 gramas, não use o estabilo. Outra dica que eu dou para vocês são essas canetinhas brushes da Pentel, que são absolutamente maravilhosas. A Rebeca fez a minha felicidade quando eu cheguei em casa e ela tinha me mandado ali da minha lista de desejos da Amazon, ela me mandou esse kit e foi a coisa mais maravilhosa que ela fez por mim, porque eu amo essas canetas, elas são super eficientes e elas performam muito bem no papel, tá vendo? Virei. Dá pra ver que tem uma sombrinha ali onde eu fiz o título, né? Quando eu escrevi abril, dá pra ver essa sombra. É uma sombra e ponto. Tipo assim, não é muito relevante, ela não super vazou, ela não me atrapalha a usar, andar a minha vida. E aí vocês podem observar que o resto das coisas não vazou. O marcador quase não aparece. Então a gente pode se atentar muito a isso. Claro que se você imprimir num papel mais grosso, isso não vai ser nenhuma questão para você. E ambos os kits têm link aqui embaixo, então se vocês tiverem interesse em comprar, clica no link que assim vocês ajudam muitíssimo a esse canal. Agora eu tô preenchendo a parte de visão mensal. Se você não tiver todos os dias da sua visão semanal prontos,
Use visões mensais. Tenha vários desses aí de visões mensais e vai anotando vários eventos que vão acontecer muito lá na frente. Essa seria a forma que eu lidaria se eu tivesse esse tipo de questão, porque eu não tenho. Quase nada na minha vida acontece com muita antecedência, quase nada eu tenho que anotar com muita antecedência. Quando chega o momento de fazer o mês, eu vou ali, dou uma olhada no calendário, vou puxando na minha própria memória o que eu tenho que fazer, o que dou uma pesquisada no calendário da minha faculdade, que é muito importante ter esse calendário em dia. Pesquiso feriados, coisas que são importantes que eu saiba dentro daquele mês. Então, é muito raro eu ter algo anotado muito para frente. Por isso que, se você tem essa dinâmica, tenha várias visões mensais de todos os meses, vai adicionando o que você precisar adicionar, e depois, quando você chegar na parte da visão semanal, você passa ali para visão semanal, diazinhos específicos. O que eu tô fazendo aí é preenchendo o meu controle de hábitos. Os hábitos que eu quero continuar controlando continuam os mesmos, são as mesmas coisas que eu sei que preciso ter na minha vida e que, se de repente eu não colocar no controle de hábitos, daqui a pouco eu não tô fazendo nada. Então, mesmo que eu esteja fazendo pouco, é importante saber que eu estou fazendo pouco e que isso sirva de incentivo para eu continuar fazendo mais. Então, para mim, o controle de hábitos não é sobre você acertar todos os dias, mas sim você saber que tem que fazer, entender por que que você não fez e continuar tentando fazer. Então, se eu não colocar lá que eu todo dia tenho que fazer skincare de manhã, eu não vou fazer skincare, vou passar protetor solar e dane-se, entendeu? Então, é bom para mim ter isso bem claro de que é um compromisso meu comigo mesmo. Cheguei na visão semanal aí, ó, bem basicona, agora bem mais clarinha. Eu curti muito o fato de estar mais clara. Eu, da outra vez, tinha achado tudo muito intenso, as cores muito intensas, e eu tenho certa dificuldade de lidar com a intensidade das cores. Aí eu não sabia muito bem mais o que anotar, né? Porque, tipo assim, eu preciso sentar e olhar minhas coisas para fazer todas essas anotações. Então, sempre que eu gravo vídeo aqui, eu fico tipo, e que é como se tudo sumisse da minha cabeça no mesmo momento. Então eu comecei colocando ali, uma semana nova com a minha brush da Pentel, e depois dei uma acendida ali nesse lettering com o marcador da Jocar Office, e fui colocando uns adesivos aí, coloquei uma washi tape que é super vista aqui no canal, todos os vídeos ela aparece. Coloquei esses adesivos porque eu gosto muito desses adesivos especificamente para o Intelligine, porque eles são muito pequenininhos, então eles fazem sentido no contexto. Não dá pra gente colocar coisa muito grande, decorar o Intelligine com coisas muito grandes, porque aí a gente vai estar sacrificando o espaço que a gente tinha para fazer anotação. E eu não sei vocês, mas eu anoto muita coisa. Vocês viram minhas semanas passadas, viram como eu tenho muita coisa anotada. Então eu realmente controlo tudo, tudo na minha vida dentro do Inteligine, porque às vezes eu tenho uma ideia, às vezes eu falo, ó, organizei o meu dia vai ser assim, vai ser assado, eu tenho que fazer isso, vai ser o melhor horário para eu fazer tal coisa em tal horário, vai ser melhor para mim se eu organizar as atividades nessa sequência, visando otimizar a logística, visando otimizar o meu tempo, aí de repente eu esqueço a ordem das coisas, faço pelo jeito mais difícil possível, ou eu acho que eu tô fazendo tudo o que eu pensei para fazer, mas de repente eu pulo alguma coisa e depois, sabe aquele sentimento de caraca, esqueci, bicho, eu não podia ter esquecido isso. E você esqueceu? Isso não me acontece, porque quando eu sento para meditar o meu dia, eu penso tudo o que eu tenho que fazer, e se ao longo do dia vai surgindo mais coisas para fazer, eu anoto absolutamente tudo no papel. Dessa forma, eu não corro o risco de esquecer. Às vezes acontece de eu planejar fazer mais coisas do que eu consigo fazer. Isso acontece bastante também. Às vezes eu vou lá, planejo um dia que é humanamente impossível concluir esse dia. Mas eu tenho isso em mente, tipo, eu coloquei tudo organizado. Se eu conseguir fazer tudo, ótimo. Se eu não conseguir, que eu faça a maior parte e depois eu pare ali no que é humanamente impossível. Então eu organizei mais ou menos o meu dia ali, porque eu fiquei meio incerta ali das coisas que eu queria fazer, só depois que eu parei esse vídeo que eu consegui pensar com calma tudo que eu precisava fazer e anotar aí nas minhas folhinhas.
Na tela, o nome dos apoiadores aqui do canal. Obrigada a todos vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, estão aqui sempre me apoiando. Espero que o mês de vocês seja um mês maravilhoso, que abril traga inúmeras coisas super divertidas e super maravilhosas para vocês. E que o Inteligine de vocês e esse vídeo ajude a vocês a conquistar todos os seus objetivos, a se manter organizado, a se manter longe da procrastinação e principalmente longe da ansiedade, porque é assim que eu lido com a minha ansiedade, é deixando tudo muito organizado e sabendo que todo dia eu tenho uma coisinha para fazer e que essa coisinha me deixa mais próxima do meu objetivo maior aí, meu objetivo final.